Muito boa tarde mais uma vez, estamos juntos neste primeiro dia do Portugal Digital Summit. Muita coisa se passou já aqui neste primeiro dia, falamos de marketing sobre vários olhares, falámos da passagem das lojas físicas para as lojas digitais, falámos bastante de cibersegurança e ficámos a conhecer o selo de maturidade digital, precisamente nesta área da cibersegurança e não só, também falámos de cibersegurança aplicada. Se não teve a oportunidade de ver algum dos painéis que vimos aqui desde as 9 da manhã neste primeiro dia do Portugal Digital Summit, não se preocupe porque fica tudo guardado no site oficial. Estamos a falar do maior evento de economia e da transformação digital em Portugal. Repare nisto, estamos em streaming nestes 5 dias, portanto de hoje até sexta-feira temos 250 líderes digitais, mais de 250 líderes nestes 5 dias e mais de 100 debates e entrevistas. Daqui a bocadinho vamos conhecer um trabalho sobre economia e sociedade digital 2022, portanto que foca este ano no nosso país, e vamos perceber que percentagens de pessoas que já estão no digital temos precisamente neste país, mas já lá vamos. Agora vamos passar para mais um debate nesta tarde do Portugal Digital Summit. E vamos mais uma vez entrar no foco do e-commerce e desta feita sob a batuta da sustentabilidade. Como é que se pode ser eficiente e verde no digital ao mesmo tempo? E temos muito para aprender porque os nossos dois convidados fazem parte de duas empresas que trabalham em entregas e transporte e estão comprometidas em diminuir ao máximo o seu impacto ambiental. Quem modera esta conversa é a Carla Pereira, da ACEPI. Olá a todos, bem-vindos a mais uma e-commerce talk. O meu nome é Carla Pereira, como a Ana acabou de apresentar. Ao meu lado direito tenho o Bruno Tortorello, que é CEO da Jadlog, e ao meu lado esquerdo tenho o Gonçalo Menezes, que é o Senior Operation Manager da Glovo. Eu começo pelo Brasil, não esquecer que o Brasil é o país convidado da Portugal Digital Week, da Portugal Digital Summit em concreto. Bruno, eu sei que a realidade dos dois países é muito diferente, mas como é que, em termos de eficiência operacional, a Jadlog tem conseguido aplicar algum tipo de tecnologia, algum tipo de inovação que possa ajudar o e-commerce também a se desenvolver? Legal. Carla, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui para os nossos irmãos portugueses, né? E contar um pouco do que a gente vem fazendo no Brasil, porque, de fato, são realidades bastante distintas. Em relação a investimento em tecnologia e inovação, a gente tem avançado muito na tecnologia do que a gente chama last mile, ou seja, a última milha de entrega, né? Hoje a Jadlog atende 100% do território nacional brasileiro, né? São alguns dá mais de 10 portugais, né? Dentro do Brasil. Temos hoje 500 franquias espalhadas pelo país, fazendo com que as nossas entregas de last mile, a última milha, de fato, se faça o mais próximo possível do consumidor final. O que a gente tem investido em termos de tecnologia? A gente desenvolveu tecnologia própria, aplicativo de gestão e tecnologia própria para os mais de 6 mil entregadores que a gente tem espalhados pelo Brasil. A gente usa a roteirização dinâmica para otimizar o tempo de rota, né, e maximizar as entregas. Além disso, a gente tem todo um painel, uma torre de controle que a gente monitora de maneira real-time todos os 6 mil entregadores para saber de fato como que vem evoluindo a entrega ao longo do dia, porque de fato o compromisso com o prazo de entrega é algo muito, muito importante, muito crucial. Então, saber o que está acontecendo ao longo do dia pode fazer com que a gente tome decisões diferentes, que a gente pense em alternativas para maximizar as entregas. Outra coisa que a gente tem investido é inteligência artificial, formas de implantar inteligência artificial dentro dos nossos aplicativos, de maneira a fazer com que os motoristas, de fato, né, os condutores, de fato, utilizem a ferramenta da maneira mais adequada possível. Por exemplo, com uma prova de entrega. Ou seja, se na hora de tirar a fotografia da etiqueta assinada ou da prova de entrega, ele tira a fotografia do pé dele, a inteligência artificial já identifica que não é a fotografia do que deveria ser, pede para ele fazer uma nova fotografia. Então, de fato, roteirização dinâmica, né, que exige muita capacidade computacional, e inteligência artificial são algumas das inovações que a gente vem implementando no Brasil de maneira bastante bem sucedida. É verdade que esta otimização das rotas também permite fazer uma inovação que a Jadlog foi claramente pioneira também no Brasil e que se chama Predict.
Fala-nos um bocadinho disto, Bruno. Sim, a gente lançou o Predict o ano passado, é uma inovação no mercado brasileiro. Eu sei que vocês aqui em Portugal, com a DPD, já têm isso há alguns anos, mas, de fato, o consumidor brasileiro é um consumidor bastante imerso no meio digital, né? A gente tem hoje aproximadamente 100 milhões de consumidores online no Brasil. A venda online saltou de 6% para próximo de 10%, 12% na pandemia, da representatividade das vendas do varejo, ou seja, está amadurecendo de maneira bastante acelerada. E o consumidor é um consumidor muito demandante. E o que ele quer é, de fato, ter o poder na ponta dos dedos, é poder acompanhar a entrega etapa a etapa e poder interagir. Então, o Predict dá essa previsibilidade do momento da entrega, o que reduz os insucessos de entrega de maneira significativa, melhora a experiência do consumidor e permite que ele também interaja, mandando para um ponto pick-up, mandando para o vizinho ou, eventualmente, agendando a entrega. Bem, já voltamos a essa questão. Gonçalo, faço-lhe a mesma pergunta. Sabemos que, pelo que o Bruno referiu, o consumidor brasileiro é muito exigente em Portugal. Qual é que é a sua perspectiva em termos do consumidor e, sobretudo, o que é que a Glovo tem efetuado para que a qualidade e a customer experience de quem recebe encomendas que a Glovo transporta, para que isso se melhore e para que isso se otimize? Antes de mais, muito obrigado, Carla, e à CEPI pelo convite. Relativamente à sua questão, a Glovo olha para o cliente, nós chamamos ao nosso cliente os 3 pilares. O nosso cliente é constituído pelo cliente final, quem faz a encomenda, é constituído também pelo parceiro, quem oferece os produtos e serviços que estão disponibilizados na aplicação e, finalmente, o estafeta que estabelece a ligação entre estes 2 primeiros pilares. Como a Carla disse, o consumidor português não é exceção, também é bastante exigente e essa exigência tem vindo cada vez a aumentar, portanto é essencial inovarmos e estarmos em constante inovação ao longo destes anos. Exemplos claros na inovação que nós produzimos, olhamos sempre um bocadinho pela vertente de life cycle da entrega, começando antes do pedido ser feito, a criação do pedido e depois de ter sido entregue. Exemplos disso são, por exemplo, no lado do estafeta, introduzimos pela primeira vez em Portugal o que nós chamamos o bónus chuva, que acaba por ser um bónus que vem recompensar os estafetas em períodos de maior adversidade climatérica, que obviamente vai ter um esforço acrescido e que traz aqui grandes desafios operacionais, nomeadamente, tanto pode estar a chover, por exemplo, no Parque das Nações, mas poderá não estar a chover na zona mais oeste da cidade. Portanto, como é que otimizamos isto? Tem sido um exercício muito interessante ao longo dos tempos. Outra inovação que temos feito agora já mais na parte de durante a criação do pedido foi a nível de métodos de pagamento. Não é uma inovação por si, mas foi algo que inovámos aqui através das plataformas de on-demand. Fomos os primeiros e atualmente ainda somos os únicos, que é o método de pagamento em dinheiro. Pode parecer algo tão simples, mas realmente não existia. E o facto é que ainda há uma larga porcentagem de utilizadores que atualmente, ou por não terem acesso, ou por outras questões, utilizam bastante este método de pagamento em dinheiro, sendo que vamos também agora introduzir, para incluir cada vez mais utilizadores, também a integração já com o MBWay até ao final do ano. Falou aí também da otimização e de alguma forma da diferença climatérica. Isto leva-nos obviamente à questão ambiental, à questão da sustentabilidade. Que tipo de soluções é que vocês têm introduzido também em termos de sustentabilidade ou de tempo de redução da pegada carbónica, quer vossa, obviamente, quer também para que os consumidores assim o sintam? Excelente. Sim, a sustentabilidade está no core das nossas inovações e como nós andamos para a frente. Um exemplo claro, uma percentagem de todos os pedidos atualmente feitos através da aplicação Glovo são reinvestidos em ações de sustentabilidade, especificamente olhando novamente para o cliente desta maneira holística de cliente final, parceiro e estafeta. Do lado do cliente final, por exemplo, lançámos a opção de utensílios, em que, por default, não está disponível e, portanto, caso o cliente queira os utensílios... São pagas. Exatamente, terá que pagar. Atualmente já vamos cerca de mais de 90% dos nossos pedidos não requerem utensílios, portanto, são aqui ganhos brutais a nível de impacto ambiental. Já do lado do lado estafeta, o grande desafio passa por... Grande parte das nossas frotas são autónomas, portanto, como é que conseguimos incentivar os estafetas que estão na plataforma da Glovo a utilizarem veículos que não são de combustão e, portanto, lançámos a nossa plataforma Glovo Mais, onde tem uma data de parcerias que oferecem
preços competitivos ou a desconto de veículos elétricos, nomeadamente bicicletas, motas, etc., e que tem tido uma grande recepção. Portanto, atualmente já vamos com 35% da nossa frota que não utiliza veículos a combustão e tem vindo a crescer todos os anos e todos os meses, felizmente. Finalmente, do lado do parceiro, também não ficou esquecido, a nossa missão é cumprir o Objetivo 12 das Nações Unidas, que está muito focado na produção e consumo sustentável. Então aí lançámos a nossa loja Glovo Store, onde todo o leque de produtos que oferecemos tem processos de fabrico sustentável e também vem aqui eliminar e substituir o uso de plásticos por materiais então com menos impacto ambiental, nomeadamente madeira, papel ou polpa. Falemos então de sustentabilidade. O Gonçalo referia um bocadinho também esta mentalização. Como é que é o consumidor brasileiro? Qual é que é a preocupação que ele tem com esta questão da sustentabilidade? E de que forma é que vocês também endereçam isto na Jadlog? O mercado brasileiro, nesse quesito, ele está um pouco atrasado em relação à Europa. O que a gente percebe é um movimento de mudança, mas olhando o barômetro, que é a pesquisa mundial do grupo DPD, que entende do comportamento do consumidor online, o último barômetro mostra que 70% das pessoas têm esta preocupação, mas menos da metade estão dispostas a pagar mais ou a fazer algum esforço para que as alternativas sustentáveis se viabilizem. Então, de fato, o mercado está um pouco defasado nesse sentido. Agora, as empresas, principalmente as empresas de capital aberto, bolsa e etc., né, a governança das grandes empresas vem exigindo que as empresas se movimentem no sentido de fato fazer parte da economia verde, vamos chamar assim, né? O Grupo DPD tem uma grande ambição de ser um líder no quesito de sustentabilidade e a gente tem feito algumas iniciativas no Brasil. Então, dentre as operações que a Jadlog tem, além de entregar e-commerce e B2B, a gente tem uma operação hoje com 250 carros dedicados que fazem coleta de amostras laboratoriais nos laboratórios espalhados pelo Brasil e levam para um centro de processamento. E a necessidade de utilização do bagageiro do carro é pequena. Então, 60% dessa frota a gente converteu em frota GNV, né? Frota a gás. Por que não convertemos 100%? Porque você não tem postos de gasolina no Brasil inteiro com a viabilidade do gás para que a gente enchesse o tanque. Então, 60% da frota já está convertida. E não é uma ação só que traz uma redução na pegada de carbono, mas ela também traz ganhos econômicos no longo prazo. Você tem um payback aí de entre 8 meses e 1 ano, você paga o investimento na conversão. A gente tem 10% da nossa frota de caminhões que fazem as transferências, grandes caminhões, truques e carretas que fazem a transferência do nosso centro de distribuição em São Paulo para as nossas filiais ou os nossos franqueados, também são movidos a GNV. A gente tem 10% de carros elétricos na frota urbana. A gente recicla todos os uniformes, a gente usa água de chuva faz coleta da água de chuva para uso em banheiros e lavar pátio, etc. Então, a gente tem diversas iniciativas nesse sentido e incentiva nossos franqueados a também se movimentarem nesse sentido. Então, tem diversos franqueados que já têm hoje iniciativas de entregas de bicicletas elétricas, como o Gonçalo estava comentando. Essa operação que eu comentei do laboratório, a operação do estado do Rio de Janeiro, ela é inteira feita com bicicletas elétricas. Então, a gente já percebe alguns clientes trazendo essa exigência e certamente esse é um caminho sem volta, né? E não é só simplesmente investimento, porque de fato muitas dessas iniciativas têm payback. Existe um preconceito das pessoas em pensar que tudo que é sustentável de fato tem algum custo adicional associado. Isso não é uma verdade. Muitas vezes você abrir a mente para iniciativas sustentáveis pode fazer com que você de fato seja mais eficiente na sua operação. O Bruno há bocadinho falava da rede pick-up e a rede pick-up, pelo menos pela consciência que nós também temos, ela própria ajuda a reduzir esta pegada carbónica, uma vez que permite a concentração de empenhas. Como é que isto se conjuga? Primeiro que tudo, quantas lojas pick-up? Explicar um bocadinho também o que são isto das lojas pick-up. E como é que isto se conjuga com um mercado com tanto marketplace, com pure players? Como é que isto tudo
se coordena? Boa pergunta, sim. Eu acho que se tem uma coisa que o Brasil é inovador e criativo. Então, o ecossistema do e-commerce brasileiro, ele é bastante complexo. Tem diversas tecnologias e tem diversas empresas que atuam em nichos específicos. Mas uma particularidade do mercado brasileiro é que 80% das vendas do e-commerce brasileiro se faz através de marketplaces, né? Só 20% das vendas se faz através dos sites próprios, né? A gente tem a Amazon, a gente tem o Mercado Livre, que é um dos maiores da América Latina, a gente tem a Americanas, você tem Carrefour e assim vai. Ou seja, existe até uma empresa grande que virou um unicórnio, que chama Olist, que ela é o marketplace dos marketplaces. Ela faz a gestão da colocação dos produtos do seller nos marketplaces, ou seja, a coisa está tão nichada, tão específica, que a complexidade do e-commerce brasileiro tem evoluído muito. E os marketplaces, eles dependem o quê? De sellers. Como é que você viabiliza a pulverização da venda através de sellers muito pequenos que estão espalhados pelo Brasil? Se você fosse, de fato, fazer coletas, como você faz com grandes clientes, isso traria um impacto em termos de custo e impacto ambiental para se movimentar, para coletar 1, 2 ou 5 encomendas muito alto. Então, o que a gente tem é parcerias com os marketplaces, onde eles utilizam as nossas mais de 3.500 lojas pick-up espalhadas no Brasil para fazer o drop-off dessa encomenda. Ou seja, o seller pequenininho, ele se movimenta alguns poucos quilômetros, máximo 10 minutos a pé da sua casa ou do seu trabalho, para postar essas encomendas num ponto pick-up. Nossos franqueados passam e fazem a coleta e colocam no nosso backbone para que sejam entregues em todo o país. Então, a rede pick-up hoje, ela é muito mais um viabilizador do pequeno seller, né? E menos ainda, ela é pouco utilizada para retirada de encomendas. Isso representa 10 a 15% da utilização total da loja é retirada de encomenda. Então, você já vê alguns e-commerces, de fato, se preocupando com esse tipo de iniciativa, de fato, consolidar as entregas. E 75% vem através de drop-off de sellers pequenos de marketplace ou de reversa, né? Porque a reversa, no fundo, quanto mais maduro o e-commerce mais a reversa é importante para viabilizar a venda do segmento de moda, por exemplo. Muito bem. Também já regressamos aqui. Gonçalo, o Bruno falou um bocadinho também da eficiência das operações e eu faço-lhe a mesma pergunta. Que iniciativas é que a Glovo tem pensadas para otimizar e, se quisermos, tornar mais eficiente também as próprias operações que desenvolvem? Claro que sim. Curioso que hoje, há 5 anos atrás, fizemos a primeira entrega em Portugal, 17 de outubro de 2017. E desde Muito obrigado. E desde então, felizmente, temos vindo a crescer a um ritmo bastante acelerado e sustentado. Desde 4 colaboradores a mais de 120, desde uma localidade aqui em Lisboa, agora a mais de 90 em Portugal inteiro. Portanto, esse crescimento só tem sido possível graças à nossa visão de produto, que assenta sobretudo em 2 pilares. O primeiro, por um lado, é garantir que criamos um marketplace não só fácil de utilizar, mas também inteligente e intuitivo para o cliente. E aqui estamos a falar de como é que nós podemos antecipar as necessidades do cliente. Nós estamos no mercado on demand, portanto, durante o próprio dia as necessidades do cliente variam, quer seja de manhã, à hora de almoço ou ao final do dia. Portanto, como é que podemos mostrar aqui o conteúdo mais relevante para o cliente, quer seja hoje, ou amanhã, ou à noite, ou à tarde. Portanto, aqui ainda temos muito para trabalhar e muito para otimizar. Ainda assim, embora nós saibamos que agradar este cliente final é a nossa missão primária, temos também uma responsabilidade para garantir um marketplace equilibrado para os parceiros que oferecem os produtos, assim como para os estafetas que estão aqui a fazer a ponte entre um e outro. Portanto, agora para 2023, nós vamos estar focados sobretudo garantir que os nossos parceiros estão a operar a um nível de excelência e, por outro lado, para os estafetas, garantir que eles também conseguem maximizar os seus rendimentos. Estamos a falar muito aqui de otimização de dados, começarmos a perceber exatamente quanto tempo é que um produto vai demorar a ser feito, nomeadamente o exemplo simples é
pizzas em forno de lenha ou pizzas em forno elétrico, têm tempos de preparação completamente diferentes, portanto, como é que conseguimos integrar essa informação nos nossos sistemas, ou, por outro lado, até estimar já um tempo de uma entrega antes da própria encomenda ser feita. Portanto, 2023 vai ser um ano muito, muito interessante e estamos ansiosos por ele. É verdade que as compras na Glovo aumentaram imenso com a questão da pandemia. Esse foi, acredito eu, um dos principais desafios, mas e o Gonçalo também já falou alguns para 2023, mas que desafios é que vocês perspectivam para os próximos anos, se é que conseguimos chegar lá tão longe, sobretudo com isto tudo que já aqui falámos, sustentabilidade por trás, uma consciência cada vez mais ecológica dos consumidores e, se quisermos, também uma eficiência operacional que tem que se assegurar, que tem que se garantir. Como é que isto se faz e, sobretudo, que desafios é que vocês conseguem perspectivar já, não é? Porque o Gonçalo dizia aquelas coisas que nós todos gostamos de ouvir, que é alguém atende a chamada antes de eu ligar. Aqui é a mesma coisa. Eu já perspectivo como é que vou fazer a minha entrega antes de alguém encomendar. Como é que isto, na vossa cabeça, funciona? Diria que logo à cabeça a parte da componente da sustentabilidade, que foi logo o segundo tema que estávamos a falar. Esse claramente vai ser aqui um dos grandes desafios e prioridades para os próximos anos e vai ter que estar e continuar no core de tudo aquilo que nós fazemos e apontamos. Portanto, assim como estamos aqui há 5 anos, perspectivamos estar aqui por mais 5, 10, 15, 20 anos. Portanto, claramente a parte da sustentabilidade tem que estar. E em segundo lugar, lá está, aqui na parte do marketplace equilibrado e justo, como é que conseguimos fazer com que estes 3 pilares, o cliente final, o estafeta e o parceiro, continuem todos a ser igualmente agradados e que possam voltar a utilizar novamente o nosso marketplace. Nós queremos, obviamente, retê-los e que eles estejam felizes e continuem a utilizá-lo para muito mais coisas. Dentro desse aspecto, na parte até dos parceiros, onde tem vindo agora, a pandemia também ajudou bastante nisso, foi começarmos a sair dos bens físicos, começar a entrar na parte dos serviços. Foi um ponto que nunca tínhamos trabalhado e agora a pandemia abriu-nos essas portas. Portanto, levarmos serviços a casa, portanto, irem pessoas profissionais dedicadas a casa a oferecer os seus serviços, isso aí é algo que vamos estar muito focados nos próximos anos. Muito bem. Bruno, e também neste caso, disto tudo que falámos, que planos é que a Jadlock também perspectiva a evolução do mercado brasileiro também, do e-commerce, vejam só, e toda esta abrangência que o Bruno também já referiu, da rede pick-up, da previsibilidade de entregas, com o consumidor sempre a mudar, falámos já do barómetro, que também dá esta perspectiva das alterações do próprio consumidor. Que perspectivas também para o futuro a Jadlock tem? O que é que está aqui perspectivado também para o próprio mercado? Então, o mercado brasileiro de e-commerce cresceu muito nos 2 anos de pandemia, como todos os países, mas de fato amadureceu mais rápido. A gente espera para frente crescimentos ainda de 2 dígitos, mas 10%, 12%, não mais 30%, 25%, como aconteceu nos anos de pandemia. A gente vai investir forte em iniciativas de sustentabilidade. Ano que vem a gente passa a medir nossa pegada de carbono e a gente pretende offsetar essa pegada de carbono também em breve, fazer associações poder público no sentido de viabilizar iniciativas de sustentabilidade junto de associações. A gente faz parte da Associação Brasileira de Logística Verde, onde se discutem diversas iniciativas de sustentabilidade, de implementação prática nas empresas de logística. Então, esses são os grandes investimentos em sustentabilidade que faremos. E continuaremos investindo em melhorar a nossa gama de serviços com entregas diferentes, não só a entrega a domicílio, mas a entrega pick-up, o pick-up como ponto de postagem de encomendas, como ponto de postagem labelless de reversa, ou seja, pode ir sem uma etiqueta e consegue fazer essa postagem da reversa. Isso é uma realidade, também uma inovação no mercado brasileiro. A gente deve, ano que vem, investir também em se aproximar mais do destinatário final, no sentido de interagir com ele de maneira mais efetiva e mais particularizada, através do MyDPD App, que é algo que já existe aqui em Portugal e em vários países onde a DPD está presente, porque conhecendo o destinatário e prestando um bom serviço para o destinatário, certamente isso reflete uma boa imagem do nosso cliente, que é um embarcador, e a gente ganha com essa experiência de excelência que a gente presta para o destinatário. E isso é algo que os varejistas brasileiros também vos pedem, que os ajudem a conhecer um bocadinho o destinatário, que facilitem também a vida deles em relação ao check-out, não é? As operações de...
sem dúvida. É uma via de mão dupla, né? O embarcador ele tem muito conhecimento do consumidor, mas no fim do dia quem está lá na frente da porta da casa do consumidor ou na loja pick-up para fazer a entrega são os nossos entregadores. E os nossos entregadores, eu estou falando do Brasil de norte a sul, são muito heterogêneos, né? O Brasil, para você ter uma ideia, tem 20% de estradas pavimentadas. Tem lugares na Amazônia que demora 20 dias, 10 dias de barco no rio para entregar a encomenda. Então, são realidades muito, muito diferentes. Você tem as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde são cidades mais parecidas, né, com as grandes cidades europeias. Mas o Brasil ainda carece muito de infraestrutura e de padronização para que a gente, de fato, preste um serviço de excelência e com rapidez, né? O Brasil ainda é um país onde as entregas têm um nível de morosidade maior do que porque a Europa está acostumada com a entrega overnight. A gente faz entrega overnight, mas em 30% do mercado, né? É inviável você fazer uma entrega overnight, você não tem malha aérea suficiente para atender o Brasil todo com essa celeridade, né? Então, essa parceria entre o embarcador e a transportadora, né, o carrier que faz a entrega, ela é essencial para que essa parceria seja uma parceria, de fato, de longo prazo. O mercado brasileiro é um mercado extremamente competitivo, você tem muitos players operando, sejam internacionais ou locais, né? A mesma pergunta, Gonçalo, mas exclusivamente relativamente à parte daquilo que são os vossos clientes, o marketplace, não é? Ou seja, como é que vocês também ajudam esta interação entre quem compra ou quem quer receber a encomenda e quem está no marketplace, quem vende no marketplace? Tanta coisa, portanto, obviamente, logo um fator distinto da nossa aplicação é a maneira como nós mostramos este conteúdo aos clientes finais. Portanto, temos uma maneira bastante diferente de todos os outros players, mais simplificada e mais otimizada, e que dá logo para perceber que a Glovo, ao longo destes anos todos, começámos com comida certa, mas viemos muito rapidamente a começar a acrescentar outros produtos. E, obviamente, chega a um ponto que, se não tivermos bem otimizado o nosso catálogo, tanto a nível de relevância como de accuracy, portanto, não vamos conseguir mostrar os milhares, e temos já mais de 10 mil parceiros que atualmente temos, não é? Todos querem ter espaço de antena no ecrã e, portanto, como mostrar este conteúdo relevante de modo a que todos os parceiros tenham o seu tempo de ecrã. Portanto, logo aí é o desafio número 1. Já do lado dos estafetas, aqui vem muito na parte de comunicação. Portanto, como é que nós, Glovo, que começou numa localidade, mas já estamos em mais de 90, conseguimos estar perto de todos esses estafetas, identificar quais são as suas dificuldades, os seus pain points e manter uma comunicação próxima com os mesmos. Não queremos estar os dois a correr lado a lado, portanto, vamos sempre acompanhar, é essencial tanto o estafeta como o parceiro, portanto, acaba muito por olhar nestes dois aspectos. Muito bem. Gonçalo, obrigadíssima. Obrigado, Bruno, Carla. muito obrigada pela presença e pela participação. A quem está a assistir, peço que fique mais um bocadinho, temos mais coisas para falar. Da minha parte, muito obrigada por terem assistido.